O reino está crescendo. Essa é a nossa segurança. É por isso que não é pela nossa capacidade de convencer pessoas que nós estamos cantando que nós havemos de colher. Eu não consigo garantir nada, vocês não. A palavra de Deus, sim. O poder de Deus, sim. O reino está crescendo. O reino está crescendo. Então, nós vamos colher. Nós ainda vamos colher. E messes abundantes serão colhidas. Por isso nós confiamos, por isso nós pregamos com essa intrepidez, com essa coragem, e por isso saímos anunciando Cristo. Vamos agora, então, para a membresia saudável. Então, eu já ia falar Mateus 13, deixa eu fechar isso daqui. E aconselho novamente, espero que não cesse esse conselho, anotem. Conselho mesmo, daqueles bons conselhos, anotem. Tentem anotar, tentem estudar o que tem sido falado nas suas anotações. É um bom conselho. Vamos lá para a membresia saudável. Nós falamos no nosso domingo anterior, não foi domingo passado, devido à Assembleia, mas há 2 domingos atrás, sobre Cristo. Então, estamos falando já do terceiro tópico aí, que tem parte A e B. A parte A nós falamos sobre Cristo, com 2, sempre frisamos aí, conceito e aplicação. Então, essas 2 frases nós precisamos lembrar. Então, os irmãos, leiam a uma só voz, mas virados para cá, não para lá. Conceito. Nós falamos sobre Jesus Cristo. Falamos como a Bíblia inteira aponta para Cristo. Cumpre-se em Cristo. Celebra Cristo. A existência toda é inclinada e deve ser prostrada a Cristo. E a aplicação, leiam. Então nós destacamos de um culto, de reuniões, de vidas cristocêntricas e cruciformes, que o centro da nossa vida é Cristo, e que nós entendemos a nossa existência como cruciforme, em forma de cruz. Primeiro a cruz, depois a glória. Nunca percam de vista a glória. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus ascendeu em glória, nós também, por graça, iremos com Ele. E hoje nós falaremos do Evangelho. Hoje, a parte B, então, desse terceiro tópico é o Evangelho. Nós temos algumas figuras bíblicas de relacionamento desse Cristo maravilhoso, desse Rei excelso, com algumas pessoas. Esse relacionamento é exibido em si em algumas figuras também. Podemos dar um exemplo de cabeça e corpo. Então, nós estamos falando que o Evangelho narra esse relacionamento da cabeça com o corpo. Nós também falamos de um pastor com o seu rebanho. E hoje, especialmente, eu queria destacar de um esposo com a esposa. Então, através do que nós vamos ver, não está nem dentro da narrativa aqui, mas é muito importante porque todas essas figuras demonstram coisas maravilhosas, todas elas, e outras também. Mas queríamos destacar isso. Então, para entendermos, imaginem vocês o seguinte, eis que tem uma moça endividada, totalmente endividada, está lá jogada à pobreza, sem capacidade de pagar suas dívidas. E igual aqueles contos de antigamente, que envolvem reis e plebeias, eis que o rei decide desposar. Um rei riquíssimo, decide desposar esta. E eles se unem plenamente.
É disso que nós estamos falando quando falamos do Evangelho. E essa figura desta união, deste casamento. Então, para entendermos isso, ou trabalharmos essa ideia do Evangelho, nós vamos fazer alguns tópicos aqui dentro, mas o conceito, já fique claro, conceito, a frase mais elementar aí para resumir o que vamos falar é: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a palavra Evangelho, ela traz esse significado de boa nova, boa notícia. O Evangelho é a boa notícia da vitória de Jesus por meio de sua morte e ressurreição sobre o pecado, as trevas e a morte, trazendo o reino de Deus sobre a criação e justificação, regeneração e redenção a todo aquele que crê. Então, isso que narra o Evangelho. Primeiro, é boa notícia. A boa notícia, ela envolve uma série de coisas tão maravilhosas, tão fantásticas, que elas celebram uma vitória. Quando nós falamos sobre o Evangelho, nós falamos de vitória. Quem venceu? Cristo. Quem venceu é Cristo. E Cristo venceu tanto a morte, quanto o pecado, quanto as trevas, o mal. Cristo venceu. Cristo venceu. Porém, essa notícia em si, é de glorificar a Cristo, é de exaltar a Cristo, certo? O que isso impacta para nós? Se eu chego aqui e falo assim, tal pessoa venceu, por que isso é uma boa notícia para nós? Por que seria uma boa notícia para nós? Não estou falando aqui, você venceu, estou falando Cristo venceu. Então, essa boa notícia se torna aos ouvidos do ouvinte a melhor de todas, porque você é convidado a participar dessa vitória. Porque você é chamado a vencer com Cristo. Então, o que nós estamos falando que é uma boa notícia da vitória de Jesus, mas os efeitos dessa vitória ao que crê. Então, existe um relacionamento da vitória de Cristo, existe, porque nós estamos não apenas falando que Jesus, distante de nós, Jesus separado de nós, Jesus, uma pessoa que historicamente aqui viveu há cerca de 2000 anos atrás, ele venceu lá e todo mundo fala, olha, estamos celebrando história aqui. Não, estamos celebrando nossa vida nele. Nós estamos celebrando ele vitorioso, porque essa vitória é derramada em nós, é derramada em você. Então, se enxergue nisso, em meio a todos os problemas, confusões, sabe? Quando você analisa a sua vida, você fala, olha, ô derrota. Aí você olha para Cristo e fala, ô vitória. E o que nós estamos falando aqui? Que você, se crê, você é a esposa pobre. Você é a noiva devedora, que está sendo desposada pelo rei riquíssimo. Então, nós falarmos do rei riquíssimo, nós falarmos do rei vencedor, nós falarmos do herói, implica num convite de relacionamento. Implica em você estar unido a ele, pela fé, por crer. Está sendo despejado em você riquezas, riquezas, riquezas. Se você não enxerga isso, normal que você não se deslumbre. Agora, pense no seguinte, dá para você imaginar essa plebeia, pobre, devedora, com os cobradores prontos ali para chegar ao vencimento da dívida, prontinho para ir lá capturá-la e aplicar todas as punições para ela que deve.
E ela lá passando fome e tudo suja. E de repente o rei vem assim: você é minha noiva e desfrutará de tudo do reino. Eu assumirei a sua dívida. E você terá em troca o reino comigo. Tem como essa falar, tá bom, levantar e falar, mais um dia da minha vida. Não tem como. Não tem nenhuma possibilidade. A menos que ele falou em outra língua, ela não entendeu nada, ela não enxergou nada, ela não sabe o que está acontecendo. O Evangelho é outra língua para você? O Evangelho está obscuro ainda? Ou você está entendendo que você está sendo infinitamente enriquecido? Com a maior alegria do mundo. É uma boa notícia da vitória de Cristo. Venceu a morte, venceu as trevas, venceu o pecado. E oferece, então, para toda a criação em Cristo, e para você em especial, que crê, justificação, redenção, regeneração. O que Jesus saía pregando, Marcos 1, 14 e 15 diz, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Creiam, creiam. O evangelho, ele trata de salvação. Então, primeiro tópico aqui, salvação. Vamos lembrar, como nós já vimos, falando de queda, o homem possui três grandes problemas: culpa, corrupção e cativeiro. Culpa, corrupção e cativeiro. Então, numa sentença, o homem é inocente ou culpado? Culpado. No que ele faz, ele está íntegro, perfeito ou corrompido? Corrompido. O homem, ele é livre, isento e independente, ou está escravo? Escravo, está no cativeiro do pecado. O homem adâmico, então, sofre desses três terríveis males. Boa notícia, evangelho. Cristo é o Rei perfeito, puro, poderoso de Deus, digno de todas as bênçãos celestes. Tudo que a gente precisa, e infinitamente além, Cristo é digno, Cristo possui. Pela fé, participamos. Pela fé, participamos. Vou repetir que esta informação é crucial. Pela fé, participamos. Essa vitória não é longe de nós. Essa riqueza não é longe de nós. Essa glória não é longe de nós. Pela fé, participamos. Se eu falar que faz sentido para vocês levantar e sair dançando de alegria, faz sentido? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Queira Deus que a gente entenda o Evangelho a ponto de sorrir assim, a ponto de celebrar assim. Que nós realmente sintamos essa alegria. Que tantos textos bíblicos, seja Salmos, seja nos profetas, seja Paulo mesmo escrevendo sobre a salvação, de repente rompe em doxologia, rompe em louvor, porque entender o Evangelho é começar a se alegrar e exultar a Deus. Então, pela fé participamos de tudo o que Ele é. Tudo o que Ele é. Essa é a união com Cristo. Essa é a união com Cristo. Por isso é simbolizada também em casamento. Então, o casamento existe para nós entendermos um pouco mais da nossa união com Cristo. A união com Cristo planejada desde a eternidade, antes de existir o princípio das coisas criadas, a criação em si, planejado
planejada essa união com Cristo. Já estava prevista, decretada em Deus, desde a eternidade. Nós estamos celebrando isso. Nós estamos estudando isso. Nós estamos percebendo isso. Pela fé, participando de tudo que Ele é nessa união. Não é simplesmente falar do que Ele tem, tá? Mas do que Ele é. Nós somos chamados a participarmos. Jesus, então, a partir desta união representada no casamento, os casamentos que apenas figuram o que é o verdadeiro casamento, e você pode fazer essas comparações, elas são simplesmente formas, sombras, vamos dizer assim, daquilo que é a verdadeira figura, nossa união com Cristo. Quer dizer que é exatamente isso? Não, não quer dizer. Quando nós falamos que você é esposa, você, homem, olha isso e fala assim, pode ser estranho para você, pode soar estranho. Você é esposa, chegará nos céus, casará com Cristo, terá as bodas do Cordeiro. Você pode falar assim, isso parece meio estranho, visto que sou homem. Entenda claramente, isso quer dizer a união com Cristo. Isso apenas quer mostrar de uma forma didática. Deus deu o casamento a nós para nós entendermos de forma didática, uma comunicação de uma forma que a gente possa entender o que é a nossa união com Cristo, que na verdade é muito além, muito além. Nenhum dos casamentos desse mundo representa sequer 1% do que é a união com Cristo. Se nós falarmos, a nossa salvação, que o Evangelho aponta, que as boas notícias apontam com Cristo, é representada plenamente no casamento, todo mundo fala, casamento é briga, casamento é problema, casamento é dificuldade. Não, nós temos um casamento perfeito, muito superior ao casamento que nós temos entre dois pecadores aqui. Então, nós estamos falando de uma redenção, nós estamos falando de uma salvação apontada nessa união, que também é representada em outras figuras, não somente no casamento. Então, nesse casamento, nós entramos ali com os nossos bens, Jesus com os bens dele. O que nos é propício e o que é propício a ele. O que é propício a você? O que você possui? Vamos fazer aqui a escritura, vamos declarar os bens que vocês vão entrar, é comunhão total, a maior das comunhões. Você vai entrar com o quê? Qual é a riqueza que você leva para esse casamento? Culpa? Cativeiro? Morte? É isso que é seu. É isso que é seu. É isso que você oferece para Cristo. Olha que interessante. Você oferece, olha, o que eu tenho é pecado, culpa, cativeiro, morte, trevas, tudo isso. O que Jesus faz? Pega, toma para si. Toma para si. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho do Calvário. Ele pega isso para si, olhando, focando no fruto do seu trabalho. Ele está ali de olhos no seu casamento. E ele vai suando sangue, lembramos disso ontem conversando, com coroa de espinhos, surrado, subir na cruz e quitar a nossa dívida. O noivo faz tudo isso pela noiva, para a glória de Deus e com foco na glória de Deus. Ele derrama sua graça em seu casamento. Então, Romanos 4:24 diz: entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, nós temos uma substituição aqui. Ele pega o que nos é devido e nos entrega o que lhe é devido, vida. A gente entrega a morte, ele nos devolve vida.
Ele nos dá vida juntamente com Ele. Então, essa é a nossa salvação. Nós somos salvos da morte, nós somos salvos daquilo que nos aprisionava. Cristo nos deu aquilo que é merecido a Ele e tomou aquilo que nós merecemos. Segunda palavrinha aqui importante, justificação. Essa aqui muito cobrada pelo pastor Ciro, principalmente em profissões de fé, lembrem-se. Justificação, todo mundo... Tem gente que lembra? Tem gente que lembra? Tem mentes aguçadas que lembram até o que era falado. O que é justificação? O que é justificação? Eu lembro que começa com ato declarativo, é isso? Ato declarativo de Deus é o que geralmente se fala. Então, o pecador é culpado. Essa linguagem, vamos entender que é uma linguagem de tribunal também. Então, o pecador é culpado diante de um santo e justo juiz. Mas Cristo se interpõe para ser o sacrifício que carrega o pecado e recebe a ira divina. Assim, ele cancela a nossa dívida e traz perdão a todos os nossos delitos, ou expiação. Ele nos reconcilia com Deus e o torna propício a nós. Ou seja, primeira coisa, se nós éramos para sermos culpados, nós teríamos que pagar a pena da nossa culpa. Jesus se coloca no meio. Fala assim, essa culpa é devida, essa culpa não será varrida para debaixo do tapete, essa culpa não será simplesmente deletada da existência e ignorada. Isso não é justiça. Lembrem-se, isso não é justiça. Gosto de sempre falar assim, imaginem vocês, uma pessoa querida sua, um filho seu, vai lá e é brutalmente assassinado por uma pessoa, e essa pessoa é levada pela polícia, e você vai lá condenar, o juiz fala assim, olha, ele admitiu que fez, ele foi flagrado fazendo, ele é culpado, e ele fala, sim, eu sou culpado, fiz e fiz mesmo. E aí o juiz fala, mas hoje eu estou bonzinho, está perdoado. Isso é justiça? Não, não é justiça. Isso seria terrível, mobilizaria a sociedade toda para entender, se o pessoal conhecesse. Ou seja, não é assim que funcionam as coisas no reino. O que nós temos é a punição. Nenhum pecado deixará de ser punido. Nenhum pecado. Todo o seu pecado é punido. Todo pecado será punido ou foi punido. Essa punição do pecado, então, é quando Cristo se coloca como o alvo dessa punição. Ele coloca lá no seu lugar, no tribunal, no julgamento. Ele se coloca no lugar e fala, ele merece, mas por causa dessa união, eu pago isso. Eu pago essa dívida com sangue, eu pago essa dívida com dor, eu pago essa dívida com morte eterna, ou morte do eterno, em nosso lugar. Jesus paga a dívida. E isso faz nos reconciliar com Deus. Agora você está decretado. Então, quando bate o martelo, você é chamado justo. Justo. Todos os seus pecados estão pagos. Você é justo. Você é declarado justo. E a partir disso, Deus é propício a você. Deus ama os justos. Deus recompensa os justos. Deus enaltece os justos. E como isso seria algo a mim, por Cristo, na minha união a Cristo? Então, por meio da fé, a sua justiça perfeita é colocada sobre nós. É como, assim, eu já vi num seriado que mostra mais medieval, num casamento. No casamento chega o nobre lá, é um casamento nobre, obviamente.
e a noiva, e na hora que ele fala, ele tira o seu manto, alguém já viu algo assim? E coloca o manto, agora ela está sobre a minha proteção. É isso que acontece. A gente, no frio da nossa injustiça ali, descobertos, os mantos de justiça de Cristo nos cobrem. A partir de agora, é comigo que vocês tratam. Então, através da sua morte substitutiva, no lugar de pecadores, Deus, ao mesmo tempo aqui, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justos, justificados. É por isso que vocês, em Cristo, são chamados de justo, por uma imputação. Imputação. Belo nome, né? Imputação. Até agora, comentários ou dúvidas? As duas coisas são bem-vindas. Só para atrasar, né? Depois. Não. É por um bom motivo. Comentários ou dúvidas, contribuições? Se lembrar, pode falar depois, não tem problema. Imputação. O que é essa palavra imputação? Vamos para o próximo. A justificação, então, esse ato declarativo de que você é justo, é uma declaração judicial na qual a justiça de Jesus é imputada ao crente. Não é um diagnóstico de você, é algo colocado sobre você. É uma imputação. É uma bendita troca. Nosso pecado foi colocado sobre Cristo na cruz e pela fé a justiça de Cristo é considerada a nossa. A justificação é somente por causa dos méritos de Cristo. Solos Christus. Somente pelos méritos de Cristo. Então não é assim, vou fazer minha parte, você faz a sua, e as duas unidas, o bem de Cristo, se você também fizer o bem, vão configurar a sua justiça? Não. Só Cristo. Quais ações são consideradas, quais obras são consideradas dignas de salvação? Qual ação ou obra sua é considerada digna de salvação? Nenhuma. Mas tem ações e obras que são consideradas dignas dos céus? As de Cristo. As de Cristo. Então, estas são as obras que nos cobrem. Esta é a justiça que é imputada a nós. Somente pela graça. É pela graça. Somente através da fé. Sola fide. Então, estamos falando aqui, solos Christus, sola gratia, sola fide, somente Cristo, somente a graça, somente através da fé. Não precisamos de nenhum outro mérito, nenhuma bondade que ainda haja em nós, inata, natural de nós. Não, nada disso, isso não existe. De nenhuma boa obra nossa para colaborar com a nossa salvação. Nenhuma obra nossa para colaborar com a salvação. Cristo basta. Cristo basta. Que esse seja o significado, vocês já viram. Inclusive era escrito ali na casa pastoral, né? Qual que era a frase escrita na casa pastoral, para quem lembra? Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança. Está escrito também? Ou já esteve? Já esteve escrito. Cristo é a única. Somente Cristo. É só em Cristo a nossa esperança. Então, você não pode ter esperanças em você mesmo. A notícia é essa. Se for para ter esperanças em você mesmo, lamento, você vai passar a vida em tratamento psicológico e remédios. Por quê? Porque você está tendo esperança em você mesmo. Qual que é a frase libertadora aí? Jesus Cristo é a única esperança.
É nele que a gente tem que descansar. É nele. Cristo basta. Cristo basta. Cristo é suficiente. Só Cristo. Próximo tópico, regeneração. Regeneração. Pelo Espírito e pela palavra, Deus nos regenera e nos dá vida com Cristo. Pelo Espírito e pela palavra, Deus nos regenera e nos dá a vida com Cristo. Não é só pela palavra, a palavra é falada a muitos estão escutando a palavra. Deus definiu um meio, a palavra. Então, você não pode ficar esperando que Deus vai descumprir a sua palavra e pelo Santo Espírito vai regenerar pessoas que não ouçam a palavra. Então, pelo Espírito e pela palavra, não um ou outro, mas um e outro. Entenderam? Não, mas vão entender, se Deus permitir. Adianta a gente pregar o Evangelho e o Espírito Santo não agir? Adianta para a salvação? Não. Tenham total convicção nisso. Você pode amarrar uma pessoa e fazê-la escutar para o resto da respiração dela a palavra de Deus fielmente, e se ela durar ali 100 anos, se o Espírito não agir, de nada adianta. De nada adianta. Mas também não adianta a gente ficar aqui e esperar lá que uma tribo não alcançada, o Espírito Santo vai lá e transforma. É nisso que nós podemos esperar? Não, não é isso que a palavra de Deus aponta. É através da palavra. Então, cumpre-nos. É nossa responsabilidade, sua responsabilidade, minha responsabilidade, o quê? Pregar a palavra. E a igreja precisa amar isso, precisa trabalhar nisso, precisa suar nisso, precisa sofrer com isso, que a palavra chegue lá. Que a palavra chegue lá. Pelo Espírito e pela palavra, Deus nos regenera e nos dá vida. Novamente nos gera. Então, nova vida. Nós temos nova vida em Cristo. Nascidos de novo, somos adotados como filhos de Deus. Esse novo nascimento já tem lá a posse divina. Já tem lá a posse divina. Somos filhos de Deus. Deus tira o coração indiferente do peito, que é desesperadamente corrupto, e dá um novo coração responsivo de carne, no qual escreve as suas leis. Ou seja, aquele que rejeitava, aquele que totalmente corrompido, estava longe de Deus e odiava as coisas de Deus porque eles são loucura, porque é carne, esse coração é arrancado. E é dado no lugar outro coração, um novo coração, um coração no qual deseja as coisas divinas, responsivo, aceita as coisas de Deus, responde sim a Cristo. Esse é um novo coração regenerado. E nesse coração inscreve a lei. Deus inscreve a sua lei. Ou seja, a partir daí você tem a lei de Deus no seu coração, não somente como testemunho das coisas, como a imagem de Deus em todos, testemunho, às vezes se acerta, às vezes erra, não, agora você deseja a Deus de uma forma que lhe agrada. De forma que a obediência cristã não advém meramente de imposição externa, mas de disposição interna. Então, quando vem a lei, nós temos essa imposição externa. Você deve, você deve, você deve. E o coração duro, endurecido,
Às vezes faz, às vezes não faz, de toda forma desagradando a Deus e em tudo pecando. Mas agora não mais por imposição externa, mas fruindo internamente, de dentro de você. Isso é a regeneração, isso é nascer da água e do Espírito, isso é nascer de novo. Então, de uma disposição interna de querer santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, você vai desejar santificar-se. A tal forma que cada tropeço seu, cada erro seu, cada vez que você se entrega voluntariamente ao pecado, qual que é a tendência natural deste coração novo? Se entristecer. Se entristecer. Se arrepender. Esse coração é cheio de temor do Senhor, para que jamais se aparte do Pai, pois aquele que é nascido de Deus não vive entregue ao pecado. Não é simplesmente uma pessoa que tem um novo coração e vai viver entregue ao pecado. Não, ela pecará, mas tem temor ao Senhor e vai odiar o seu pecado. E vai chorar o seu pecado. E vai lutar contra o seu pecado. Como o pecado não foi totalmente eliminado, o pai disciplina seus filhos para que participem de sua santidade. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Não apenas guiam no caminho, mas se eu me desviar, rebenta eu. Dá-lhe a pancada. Isso é importantíssimo. A disciplina é importantíssima. Deus castiga quem ama. Então nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de disciplina. Boas obras, próximo tópico. Regeneração, então, maravilhosamente aí tratado também pelas Escrituras. Nasceu de novo. Mas não nasce por causa das boas obras, mas nasce para as boas obras. Então, boas obras. Não somos salvos por obras. Vocês entendem quando fala por obras? Simples. Por obras. Como assim? Nada que você faz. Nada de seu mérito. Nada de suas ações. Nenhuma delas. Então, não somos salvos por obras, mas fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, aqueles que são participantes da nova criação, aqueles que são regenerados, estão inclinados às boas obras. É natureza nossa agora. O que é natural do cristão? Boas obras. É por causa da nossa natureza, é por causa dos méritos de Cristo, é por causa do Espírito Santo e capacidade dele, poder dele, inspiração dele. Só pelo Santo Espírito nós temos isso, nessa regeneração do Espírito em nós. Então, nós somos salvos para as boas obras. Essa frase é típica no ambiente cristão, graças a Deus. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Ok? Entendido? Não é a causa, mas é a consequência. Não é a raiz, mas são os frutos. Boas obras fazem parte da salvação. Essa é uma pergunta boa, porque é escorregadia aí, né? Boas obras fazem parte da salvação? Claro, sim. Como fruto, não como raiz. Como consequência, não como causa. Como efeito, não como causa. Ou seja, as boas obras não nos salvam, mas os salvos fazem boas obras. Então, boas obras são extremamente importantes na vida do cristão. Essas obras, especialmente o amor, são fruto da salvação pela fé. Salvação pela fé somente. De tal forma
que sem a evidência da obediência do amor, não se pode afirmar a filiação divina. Se você não tem o amor, se você não desfruta do amor, se você não exerce o amor, se você não derrama o amor, se não se vê amor, em outras palavras, se não vemos as boas obras advindas do amor, o que dizemos da árvore? Está morta? Será arrancada? Jogada ao fogo? Não é trigo, é joio. O que evidencia a sua salvação? Vamos lá. Se eu chegar num batista clássico e falar, você tem certeza da salvação? O que o batista clássico diz? Sim, é assim, imponente mesmo, tá? Batistão. Muitos questionam exatamente isso. Principalmente nossos irmãos pentecostais, eles falam isso. É arrogante. Não todos, obviamente, tá? Mas é arrogante da parte deles. Você fala assim, você tem certeza de que é salvo? Ele fala, sim. Não pode ter certeza. Pode, deve ter segurança da sua salvação. Deve. É paz, é vida. Por quê? Porque não depende de mim. Porque se dependesse, eu tinha certeza da minha condenação. Agora depende de Cristo. E Ele é autor de uma fé que existe em meu coração. Por isso eu tenho certeza da minha salvação. Por isso eu tenho certeza da minha salvação. Mas o que assegura isso? Como que eu posso, vamos para um lado mais empírico. Como eu posso diagnosticar, constatar a minha salvação? Para que não fique subjetivo, eu sinto. No interior, assim, quando eu começo a meditar assim, eu sinto que eu sou salvo. Está bem subjetivo. Vamos para um ponto mais objetivo. Como a Bíblia considera aí uma forma legal para a gente medir se somos salvos ou não? Frutos. Pelos frutos os conhecereis. O que você tem frutificado? O que você tem frutificado? Por um tempo eu lembro que fruto era sinônimo apenas de pessoas que você levou à conversão. Vocês são dessa época? Então assim, você tem que dar frutos. E tá vendo? Frutifica 100. Você não converteu 100 pessoas? Vai pro colo do capeta. Era aterrorizante. Dava vontade de sair com uma arma falando, crê em Jesus, senão eu vou para o inferno também. Não. Queira Deus que nós levemos centenas mesmo de pessoas ao reino celeste, sendo instrumentos de Deus para que isso aconteça pela palavra e pelo Espírito. Sim. Mas qual é o fruto do cristão? O fruto é o fruto do Espírito. É o fruto dessa regeneração, é o que frutifica dela. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. Esse é o fruto. Você frutifica, você ama. Você está sendo crescentemente santificado a ponto de frutificar disto? Ou você está inerte, parado, seco? Se você está ligado a Cristo, você frutifica. Se você está ligado a Cristo, frutifica, não pelo seu talento de frutificar, mas pelo talento de Cristo de nos fazer frutificar. Pois bem, próximo, redenção. Jesus pagou o preço para nos libertar da maldição da lei, do pecado, do mundo e do diabo. Então Jesus pagou o preço. Redenção já tem uma figura mais parecida com do escravo, tá? Então redenção é quando o escravo é liberto da sua escravidão, ele está ali tendo a sua redenção, a libertação em si. Então Jesus pagou o preço para nos libertar. Você não tinha o suficiente para pagar para o seu Senhor pecado, para você ser livre do pecado. Mas Jesus pagou e você foi liberto do pecado, do mundo,
do diabo, da maldição da lei. Ao cancelar o escrito de dívida, Jesus desarmou o acusador e, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso é Colossenses 2, 14 e 15, tá? Na qual julgou e expulsou o príncipe deste mundo. Então Jesus, tudo que estava contra você, Jesus desarmou. Olha que maravilhoso. E pegou estes que eram acusadores contra você e os humilhou. Os humilhou. Triunfou sobre eles. Jesus venceu. Esse é o Evangelho. Por sua morte, destruiu aquele que tem poder da morte, o diabo. Ele dominou aquilo que nos dominava. Ele venceu aquilo que nos vencia. Triunfou sobre a morte e livrou os que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. De fato, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, do reino das trevas, nós somos levados ao reino do Filho. Pois, bem, essa é a redenção. Nós fomos libertos. É por isso que nós falamos, somos livres. Somos livres. Redimidos por Cristo. E regeneração, a regeneração é cósmica. A regeneração é cósmica, isso é maravilhoso. Já vi Esteban falando disso, David falando disso, nós já falamos disso em EBD, nós já falamos disso em pregações. A regeneração é cósmica. Um dia, Cristo voltará, redimirá a criação do cativeiro da corrupção. Lembra o que nós fizemos com toda a criação? Lembra o que nós fizemos com a terra? Por causa do nosso pecado, nós, como representantes nesse mundo, representantes de Deus, imagem de Deus nesse mundo, para sujeitar toda a terra. O que a gente fez? Pecou. O que a gente fez? Sujeitou toda a terra ao pecado. Jesus, o representante pleno, o próprio Deus, ele regenera a criação. Então, Cristo voltará, redimirá a criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus e trará novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Seremos glorificados, com corpos poderosos e incorruptíveis, e a morte será vencida, tragada pela vitória. Acabou a morte, acabou o mal, acabou a maldição desta terra, e regenerada, viveremos em novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Esta criação, tá? Não outra criação, mas esta criação renovada à perfeição. Esta criação renovada aos moldes dos méritos de Cristo. Aplicação: uma igreja saturada do Evangelho, em arrependimento e fé. Toda vez que o Evangelho é anunciado, nunca é em vão, tá? Toda vez que o Evangelho é anunciado, o pecador é atraído a Cristo ou endurecido para a condenação. Então, nós exalamos Cristo, para uns, bom perfume, para outros, cheiro de morte. Quando nós anunciamos o Evangelho e o coração é endurecido, o joio sente o cheiro de morte. Mas o trigo, o bom perfume de Cristo, o toma. Então, a resposta correta ao Evangelho, é a conversão, arrependimento do pecado, fé em Cristo. Então, é mudar a lealdade da vida, do coração, da idolatria, para servir ao Deus vivo. Você muda a sua lealdade a partir de ouvir o Evangelho. Então, 2 termos extremamente importantes: arrependimento e fé. Então, no próximo
slide aí, arrependimento. Percepção da malignidade do pecado, completa tristeza e voltar-se para Deus. É por isso que existe o aspecto de tristeza neste princípio. Tristeza pelos pecados, tristezas por quem eu me tornei, quem eu sou, o que me domina, tudo isso, tristeza, arrependimento. Só que não termina por aí, volta-se para Deus, porque Ele é a solução. Não se fica simplesmente como se fosse um fim em si mesmo, a tristeza, mas um caminho para a cruz, um caminho para Deus, um caminho para Cristo. E aí a fé, de uma forma explicativa aqui, concordar com a verdade do Evangelho. Eu concordo, eu entendo, compreendo e creio. Então, concordo com a verdade do Evangelho e confio somente nas promessas para a salvação. Não confio em mim, não confio nas minhas resoluções, não confio nas minhas obras, mas confio na verdade do Evangelho e nas promessas que estão contidas nele. Confio, me entrego a essa confiança. Desarmo a mim mesmo, esperando somente no Evangelho. Esperando somente em Cristo. Então, nesse sentido, a aplicação também o Evangelho é também para cristão. Então, o Evangelho também é para cristãos, não é só para você pregar lá fora. Aqui a gente não estuda o Evangelho, a gente só fala, a pessoa creu, e a gente agora fala para os de fora, e aqui dentro a gente faz outra coisa. Nem vou inventar nada. O Evangelho não é só nesse sentido que a gente geralmente considera evangelístico para a salvação, né? É a motivação fundamental da santificação. Precisamos nos saturar do Evangelho para aquecermos nosso coração em amor obediente ao Salvador. O que nos mantém com a chama acesa? Evangelho. Ouvir do Evangelho, frutificando do Espírito, é a palavra e o Espírito que mantém em nós o desejo da santificação. Precisamos sempre estarmos saturados do Evangelho. Nós que já fomos salvos. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo isso, só imersos no Evangelho, faremos. Finalmente, vamos ler então, antes de terminarmos, conceito e aplicação. Então, do Evangelho, conceito, a uma só voz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a aplicação. Uma igreja saturada do Evangelho. Amém.